Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente aprendeu a calcular o resultado de alguns limites utilizando algumas propriedades, mas, para falar a verdade, a gente não consegue resolver todos os limites com que a gente aprendeu até agora. Vão existir alguns problemas que vão ocorrer, esses problemas a gente chama de indeterminações, e é o que a gente vai estudar nessa aula. Então, só para deixar mais claro, o que a gente viu até agora é para calcular esses limites de f de x quando x tende a a, na prática, a gente pegava aqui que o x tende a a, substituía dentro da função, ou seja, a gente calculava o f de a. Às vezes acabava aparecendo algumas operações com infinito, e daí a gente sabia algumas propriedades que nos permitiam calcular o resultado desse limite. Por exemplo, propriedades como infinito mais infinito, que dá infinito, ou então infinito mais uma constante, que dá infinito também. Mas no final das contas, a gente não estava abordando todas as situações possíveis. Ainda existem alguns problemas que podem ocorrer com o que a gente aprendeu até agora, e esses problemas a gente chama de indeterminações. Tem vários tipos de indeterminações. A primeira que eu estou colocando aqui é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. O que significa esse zero sobre o zero? Significa que quando eu estou substituindo a variável pelo ponto para onde ela está indo, estou substituindo aqui na função, acaba dando uma divisão, algo que está indo para zero, dividido por algo que está indo para zero também. Então, essa função aqui ela tem uma fração dentro, e numerador e denominador se aproximam do zero. Nesse caso, a gente não consegue continuar fazendo a conta, porque a gente nunca consegue dividir por zero. Se fosse uma constante positiva dividido por algo que está indo para zero pelo lado positivo, a gente saberia que isso aqui estaria indo para infinito. Mas um zero sobre zero, a gente a princípio não sabe o resultado disso, vai ter que realmente analisar caso a caso. Deixa eu listar outros problemas aqui que podem ocorrer também, outros tipos de indeterminações. Pode ser o caso de dar um infinito sobre o infinito, ou seja, que na função f tem uma divisão, tanto o numerador quanto o denominador estão ficando arbitrariamente grandes. Se fosse um infinito dividido por uma constante positiva, a gente aprendeu que daria infinito. Se fosse uma constante dividido por algo que está indo para infinito, a gente aprendeu que daria zero. Mas e se tanto o numerador quanto o denominador são arbitrariamente grandes? Qual que é o resultado disso? Tem que analisar realmente situação por situação. A gente vai ver técnicas para tentar resolver esse tipo de coisa. Outras indeterminações aqui, pode ser o caso de ser infinito menos infinito. Se fosse infinito mais infinito, a gente sabe que somando dois números arbitrariamente grandes vai dar algo arbitrariamente grande também. Se fosse infinito menos uma constante, o infinito prevalece, acaba dando o infinito. Mas se a gente pega um número arbitrariamente grande, subtrai um número arbitrariamente grande, daí o resultado disso, a princípio, pode dar qualquer coisa. Vamos ter que analisar situação por situação. Outro tipo de indeterminação é esse aqui, um infinito vezes zero. Infinito vezes qualquer coisa positiva daria infinito. Qualquer coisa que é um número real e vezes um zero, algo que está indo para zero, acaba dando zero. Mas e quando a gente pega essas duas coisas? Um número arbitrariamente grande multiplicado por algo arbitrariamente próximo do zero. Qual que é o resultado disso? Depende. E é por isso que a gente chama isso de uma indeterminação. Uma outra situação aqui é o 1 elevado a infinito. 1 elevado a qualquer número acaba dando 1. Qualquer número maior do que 1 elevado a infinito acaba dando infinito. E quando a gente pega o 1 e eleva a infinito, qual que é o resultado disso? E a última indeterminação que eu coloquei aqui é o infinito elevado a zero. Infinito elevado a qualquer número aqui positivo acabaria dando infinito. Por outro lado, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, o que acontece quando a gente junta as duas coisas? A base indo para infinito e o expoente indo para zero. Será que o expoente zero prevalece e o resultado disso aqui dá 1? Ou será que a base infinito prevalece e o resultado disso aqui dá infinito? Pode ser o caso também de ficar meio intermediário entre as duas situações. Eu coloquei aqui exemplos de cada uma das situações. Então, aqui quando x tende a 1, aqui tende a 0, aqui tende a 0. É esse tipo de indeterminação. Aqui, quando x está indo para infinito, o numerador está indo para infinito, o denominador está indo para infinito. É esse caso de indeterminação.
Aqui a gente tem o x indo para infinito, então vai ficar infinito menos infinito, é esse tipo aqui. Aqui embaixo a gente tem 1 sobre x vezes e elevado a x. Quando x vai para infinito, esse vai para zero, esse vai para infinito. É esse tipo de indeterminação. O exemplo aqui a seguir, o x está indo para infinito, então vai ficar algo indo para 1 elevado a algo que está indo para infinito. É esse tipo de indeterminação. E por fim, o último exemplo representa a indeterminação infinito elevado a zero. Aqui está indo para infinito, quando o x está indo para infinito, aqui está indo para zero. Com essa aula a gente vai ver alguns truques para resolver, mas não vão ser todas as possibilidades ainda. Ainda vai ter alguns limites que a gente não vai conseguir resolver, vamos precisar de técnicas mais avançadas que vão ser vistas mais adiante no curso. A primeira técnica eu estou chamando de polinômios do infinito, funciona tanto para mais infinito quanto para menos infinito. O polinômios aqui eu estou colocando entre aspas porque não é só situação de polinômios, às vezes é também divisão de polinômios. A função, quando é uma divisão de polinômios, a gente não diz que é um polinômio, mas isso é só um detalhe técnico, tá? Então são situações envolvendo polinômios, possivelmente com divisão entre eles. Então vamos ver o que a gente pode fazer nessas situações. Então, só observando, deixando bem claro, ó, é um caso específico para x indo para infinito. Depois eu mostro que também funciona quando x está indo para menos infinito. Caso específico envolvendo polinômios. Então, não vai dar para usar a mesma técnica para outras situações. Pelo menos não em geral. Para entender um pouquinho melhor a técnica, vamos ver alguns exemplos. Vamos começar aqui com esse item A. Vamos calcular esse limite. O x está indo para infinito. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o que está acontecendo aqui com a função. Quando o x está indo para infinito, vamos substituir. Sempre é a primeira forma de tentar resolver. Vamos substituir e ver o que está acontecendo. Várias vezes não vai dar certo, mas pelo menos a gente entende o tipo de problema que está ocorrendo. Quando o x está indo para infinito, aqui em cima está indo para infinito, aqui embaixo está indo para infinito. Então, realmente não dá para resolver com as propriedades que a gente viu até agora. Infinito sobre infinito dá uma indeterminação, a gente vai ter que ir atrás de resolver de uma outra forma. Como é uma divisão de polinômios, existe uma forma que é bastante interessante, que é olhar aqui o grau dos polinômios, aqui em cima é o grau 2, aqui embaixo é o grau 2, o que a gente pode fazer é mudar um pouquinho essa função. E eu vou mudar um pouquinho colocando o x² em evidência. Então vai continuar o limite do x indo para infinito. Ao colocar o x² em evidência aqui no numerador, vai ficar x² vezes 3 menos 1 sobre x². Veja aqui, multiplicando, volta para a mesma coisa. A gente não está mudando a função aqui que a gente está calculando o limite. Dá 3x², fazendo distributivo aqui, daria o menos 1. Vamos fazer a mesma coisa para o denominador. Dividido por x², agora então vai ficar 1 mais 2 sobre x menos 1 sobre x². Note que não estamos mudando a função. Mais 2 sobre x menos 1 sobre x². O que é interessante? Dá para simplificar x² com x². E ao fazer isso, a gente fica com um limite um pouquinho mais simples. Limite do x indo para infinito do 3 menos 1 sobre x² dividido por 1 mais 2 sobre x menos 1 sobre x². Por que esse limite é mais simples? Porque agora, ao fazer o x ir para infinito, não dá problema, não dá uma indeterminação. Olha só, esse 1 sobre x² vai para zero, porque o x está ficando arbitrariamente grande. Constante dividido por algo indo para infinito vai para zero. O 2 sobre x vai para zero também pelo mesmo motivo. O 1 sobre x² vai para zero pelo mesmo motivo. Então, esse limite agora não é mais uma indeterminação. Ao fazer o x para infinito, tudo isso aqui some, vai ficar 3 dividido por 1, o que mostra que o resultado desse limite vai ser 3. Agora vamos aqui para o caso B, vamos atrás de calcular esse limite. Agora, olha o grau do numerador, é 3, tem um x ao cubo. O grau do denominador é 2, tem um x². A gente vai colocar em evidência x² ou x ao cubo? Vamos escolher o menor grau. Até tem outras maneiras de resolver, tá? Mas vamos tentar resolver de uma forma um pouquinho mais sistemática, vamos escolher o de menor grau.
Então, eu vou colocar em evidência o x², porque entre o quadrado de baixo e o cubo de cima, eu vou escolher o de menor grau, vou escolher o x². Então, vai ficar limite do x indo para infinito, vou colocar x² em evidência, daí vai ficar 3x menos 1 sobre x². Note que não estou mudando aqui o numerador. Olha só, dá 3x ao cubo menos 1, exatamente o que está escrito aqui. E daí embaixo vai ficar x² em evidência, 1 mais 2 sobre x menos 1 sobre x². Dá para simplificar esse x² com esse x². E daí o legal é que quando o x vai para infinito, o 1 sobre x² tende a zero, o 2 sobre x tende a zero, o 1 sobre x² tende a zero novamente. E daí o que a gente fica? Quando o x está indo para infinito, aqui está indo para infinito. Quando o x está indo para infinito, o denominador está indo para 1, porque esse está indo para zero, esse está indo para zero. Infinito dividido por 1 vai dar o resultado infinito. Agora vamos para um terceiro exemplo. X está indo para infinito, temos polinômio em cima, polinômio embaixo. Agora o grau de cima é menor do que o grau de baixo. Em cima está quadrado, embaixo está cubo. A gente vai usar a mesma técnica, vamos fatorar numerador e denominador, colocando no menor grau em evidência. Então vai ficar limite, o x indo para infinito, x² vezes 3 menos 1 sobre x². Note que não estamos mudando o numerador. Já embaixo vamos colocar também em evidência o x², vai ficar x mais 2 sobre x menos 1 sobre x². Vai dar para simplificar x² em cima e embaixo. Quando o x está indo para infinito, 1 sobre x² tende a zero, 2 sobre x tende a zero, 1 sobre x² tende a zero. O que significa que, quando o x está indo para infinito, o numerador aqui está se aproximando cada vez mais do 3. Quando o x está indo para infinito, denominador aqui, ó, esses aqui indo para zero, mas tem o x. Então, isso aqui está se aproximando de uma constante 3, dividido por algo que está indo para infinito. 3 dividido por infinito, isso aqui tem que dar zero. E agora vamos olhar o último exemplo. Não tem fração, mas ainda assim vai ser interessante fatorar aqui esse polinômio. Vamos colocar limite do x indo para infinito, colocar em evidência o grau do polinômio, x², ele está multiplicado por 1 menos 1 sobre x. Só lembrando que a primeira coisa que a gente tem que fazer é substituir o x por infinito. Vai ficar infinito menos infinito. Daí a gente entende que é uma indeterminação, e daí sim a gente vai atrás de resolver de uma outra forma. No caso é um polinômio, então vamos atrás de colocar o x² em evidência. Mas se, por exemplo, fosse infinito mais infinito, imagina que aqui tivesse um mais. A gente já saberia que o resultado seria infinito. Então não seria uma indeterminação. O problema é que infinito menos infinito, daí realmente a gente não sabe o resultado. Não está naquelas contas com infinito que a gente já sabe o resultado que dá. Então, para esse caso específico do polinômio, colocamos o x² em evidência. E daí o que acontece quando o x está indo para infinito? Esse aqui está indo para zero. Agora, ao fazer o x ir para infinito, não temos mais uma indeterminação, porque temos algo que está indo para infinito vezes algo que está indo para 1. Algo que está indo para infinito vezes algo que está indo para uma constante positiva, isso aqui certamente dá infinito. Então, essa é uma técnica que pode ser interessante para polinômios no infinito, colocar um x² ou um x³ em evidência. E só para exemplificar, também funcionaria quando o x está indo para menos infinito. Vamos pegar aqui esse exemplo B. Ao invés de considerar x indo para infinito, vamos considerar x indo para menos infinito. Vamos ver o quanto que daria esse resultado. Eu vou chamar aqui de B'. Então, vamos calcular o limite do x indo para menos infinito. O que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui, polinômio, polinômio. Dá uma indeterminação, né? Porque aqui vai estar indo para menos infinito, aqui está indo para mais infinito, é uma indeterminação. O grau aqui embaixo é 2, o grau aqui em cima é 3, então vamos colocar x² em evidência. Vai ficar vezes 3x menos 1 sobre x² dividido por x² em evidência, 1 mais 2 sobre x menos 1 sobre x². Ou seja, exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui.
Só que agora a gente vai fazer o x ir para menos infinito. Primeiro cancelamos x² aqui com x² aqui. Quando o x está indo para menos infinito, o 1 sobre x² está indo para zero. Esse aqui também indo para zero. O 2 dividido por menos infinito também está indo para zero. Então ficou algo bem mais simples, só sobrou o 3x aqui em cima e sobrou o 1 aqui embaixo. O x está indo para menos infinito, então vai ser algo que está indo para menos infinito em cima, dividido por algo que está indo para 1 embaixo. Menos infinito dividido por algo que está indo para 1, isso aqui vai dar menos infinito. Então, um jeito de resolver quando x está indo para menos infinito, praticamente a mesma coisa do que quando x está indo para infinito. A diferença é só no finalzinho que a gente fez o x ir para menos infinito e daí impactou esse resultado final. Agora eu queria mostrar uma outra forma de chegar na resposta, mas sem fazer o passo a passo direitinho. Então, na verdade, não seria bom para, por exemplo, uma prova escrita, talvez para uma prova teste. Que seria uma forma mais intuitiva de entender o que está acontecendo com a função quando o x está ficando extremamente grande. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo item A. Então só numa forma intuitiva. Quando o x está indo para infinito, esse número aqui em cima ele está indo para infinito. Mas esse menos 1 ele está impactando muito pouco no numerador. Imagina que o x está ficando extremamente grande. Qual que é a diferença de subtrair 1? Se o x, por exemplo, é 1000, 1000² já vai dar 1 milhão. Subtrair 1 já mal vai fazer diferença. A gente está fazendo o x ir para muito além do 1000. O x está indo para infinito. Então, na prática, esse menos 1 meio que não vai impactar no resultado lá no x indo para infinito. Agora vamos ver o denominador. Algo parecido ocorre. Esse menos 1 não vai impactar em nada o denominador quando o x está indo para infinito. Além disso, tanto esse quanto esse estão indo para infinito, mas o x² cresce muito mais rápido do que o 2x. Pensa, por exemplo, no x igual a 1000. Quando o x igual a 1000 aqui já é 1 milhão, aqui é 2000. Quando o x fica maior ainda, por exemplo, quando o x é igual a 1 milhão, essa parcela aqui acaba prevalecendo bem mais. Vai dar 1 trilhão e aqui vai ficar 2 milhões. Então, isso aqui fica cada vez mais longe desse. O que significa que o maior grau ele acaba prevalecendo, acaba crescendo muito mais rápido. E é por isso que quando o x vai lá para infinito, essa parcela aqui não é tão importante também. Então, quando o x está indo lá para infinito, essa função daqui se aproxima cada vez mais de simplesmente considerar os maiores graus em cima e embaixo. Então, ela se aproxima cada vez mais do 3x² sobre o x², e daí daria para cancelar o x² em cima e embaixo. O que daí significa que o resultado desse limite vai dar 3. Note que foi o que a gente obteve aqui fazendo mais passo a passo, aqui fazendo na intuição que lá no infinito essa função está se aproximando cada vez mais do 3x² sobre x². Agora vamos analisar esse exemplo B e fazer também na intuição. Vamos considerar o x indo para mais infinito mesmo. Então, esse menos 1 pouco importa quando o x é muito grande, essa parcela que vai prevalecer no numerador. Esse menos 1 embaixo é a mesma coisa. Esse 2x também vai ser muito pequeno perto do x². O x² vai ser muito maior do que o 2x, o que significa que essa função, quando o x está indo para muito grande, está indo lá para infinito, se aproxima cada vez mais do 3x² dividido por x². 3x³ dividido por x² daria para cancelar em cima e embaixo, ficaria ainda em cima o 3x. Então, quando o x é muito grande, essa função inteira se aproxima cada vez mais do 3x, o 3x que quando o x vai para infinito, certamente isso aqui está indo para infinito. Agora vamos para o exemplo C, fazer a mesma coisa. Esse menos 1 pouco importa no numerador, quando o x está indo para infinito. Aqui no denominador, esse 2x também, o que significa que essa função, quando x está indo para infinito, se aproxima cada vez mais do 3x² sobre x². Dá para simplificar, o x² em cima, embaixo fica somente o sobre x. Então, a função aí dentro do limite se aproxima cada vez mais do 3 sobre x. O x indo para infinito, esse 3 sobre x se aproxima cada vez mais do zero. Exatamente o que a gente obteve aqui através dessas contas, mas aqui resolvendo de uma forma um pouquinho mais direitinho. E o item D fica mais simples ainda, entendendo que quando x está indo para infinito, esse vai prevalecer com relação a esse. O grau maior é o que prevalece, sempre.
Isso significa que a gente pode ignorar essa parcela daqui, e daí o limite de x² quando x está indo para infinito, certamente vai ser infinito. Essa forma como eu acabei de resolver, ela é bem prática, pode parecer meio acochambrada, mas na verdade é realmente entendendo o que está acontecendo com a função. Essas funções, quando o x está ficando extremamente grande, elas estão se aproximando de outras funções que são mais simples. Então é mais fácil de calcular o limite dessas funções que são mais simples. Não é uma forma interessante de resolver numa prova escrita, mas pelo menos você pode resolver meio no cantinho, no rascunho, para entender quanto que dá a resposta. E daí depois realmente fazer a solução e ver se bateu com o que você tinha obtido rapidamente. Se não bater, é porque provavelmente você cometeu algum erro. Agora vamos ver uma outra técnica para resolver um tipo de indeterminação. Vamos ir atrás desse exemplo aqui e tentar resolver esse limite do x tendendo a 1 do x² menos 1 dividido por x menos 1. A primeira coisa que sempre tem que fazer ao analisar um limite é ver o que está acontecendo quando eu substituo a variável pelo valor aqui, pelo ponto. Aqui no caso, o ponto 1. Aqui em cima está se aproximando do zero, aqui embaixo está se aproximando do zero. O que significa que dar um zero sobre zero não dá para somente utilizar uma substituição. Então seria interessante ir atrás de uma outra técnica. Note que o x não está indo para mais infinito, o x não está indo para menos infinito. Então não vamos utilizar a técnica que a gente viu no slide anterior. Eu vou mostrar aqui para vocês duas formas que podem ser interessantes. Vamos começar vendo fatoração e depois substituição de variáveis. Para utilizar a fatoração, a gente tem que ver que isso aqui é uma diferença de quadrados. Tem que lembrar dessa fatoração aqui, ó, a² menos b². Isso vai ser a mais b vezes a menos b. Se você quiser, você pode fazer a distributiva aqui e verificar que essa conta dá exatamente a mesma coisa do que isso daqui. Então aqui é como se o x fosse o a menos o 1 é como se fosse o 1 ao quadrado. Então o 1 é como se fosse o b. Então a gente consegue fatorar esse numerador. Vamos fatorar ele e escrever ele de uma outra forma então. Então vai ficar x mais 1 vezes x menos 1, dividido pelo x menos 1. Por que é interessante fatorar? Porque agora a gente consegue cancelar esse x menos 1 com esse x menos 1 também. Note que até agora a gente não mexeu nada em limite. Eu só mudei essa expressão aqui para ser igual a essa, uma expressão mais simples depois que eu simplifiquei. O legal é que daí a gente fica com o limite do x tendendo a 1 do x mais 1, e agora fica muito simples aplicar esse limite. Quando eu substituo o x por 1, não dá nenhum problema. Vai ficar 1 mais 1, e isso aqui vai dar 2, que é o resultado do limite. Deixa eu tentar explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo quando a gente faz essa simplificação. Vamos considerar aqui ó, que inicialmente a gente estava calculando o limite dessa função f, e daí, no final das contas, a gente acaba calculando o limite dessa função g. Vamos começar desenhando o gráfico da função g. É o gráfico de uma função linear que dá uma reta. O formato vai ser mais ou menos assim. Note que quando x igual a 0, bate aqui no y igual a 1. Quando x é menos 1, bate aqui no y igual a 0. E daí a gente está fazendo x tender a 1. Então aqui está o 1, o x se aproximando do 1, a função g se aproxima cada vez mais do 2. Tá, mas então no final das contas a gente calculou o limite da função g e não da função f. A função g e a função f, na verdade mesmo, elas não são iguais, porque elas têm domínios diferentes. A função g existe quando x é igual a 1, por isso a gente conseguiu fazer a substituição. Ela existe e o valor é 2. E daí facilmente a gente consegue observar que quando o x se aproxima do 1, a função se aproxima do 2. A diferença da função g para a função f é que a função f não existe quando x é igual a 1. O x é igual a 1 não está no domínio da função f. Então a função f ela é igual à função g, mas ela não existe no ponto 1. Ou seja, na prática ela não é igual à função g porque ela não existe, ela tem um domínio diferente, né? Então aqui no 1 tem uma bola aberta aqui para a função f. Mas quando a gente está calculando o limite, a gente não está vendo o x no ponto 1. A gente está vendo o x quando se aproxima do 1. O valor da função no ponto 1 meio que não importa. Para a função f ele não existe, para a função g
Ele existe, mas meio que não importa. O que importa é o que está acontecendo ao redor do 1. E ao redor do 1, a função f é a mesma coisa do que a função g. Então a gente só consegue fazer essa simplificação aqui, ó, x menos 1, x menos 1, transformando a função f na função g, porque na verdade a gente não está falando do ponto em que x é igual a 1. Quando x é diferente de 1, aqui a gente não tem uma divisão por zero, então não tem problema estar colocando aqui o dividido por x menos 1. Então a gente pode cancelar e daí vai ficar com essa função g, que é uma função mais simples. É uma função que a gente consegue utilizar a substituição para calcular o limite. Então, resumindo, ao sair daqui para cá, a gente está mudando a função, mas a gente está mudando a função somente no ponto em que x é igual a 1. E quando x é igual a 1, isso não importa no cálculo do limite, porque o limite é quando x se aproxima do 1, e é diferente do 1. Então, isso só para entender melhor o que está acontecendo daqui para cá. A gente pode simplesmente guardar o passo a passo e chegar na resposta, mas tem essa sutileza, que a função na verdade está mudando, mas não está mudando quando x é diferente do 1. Agora eu vou mostrar uma outra forma de resolver, que não precisa de fatoração, a gente utiliza substituição de variáveis. Essa pode ser uma forma interessante simplesmente se a fatoração for muito difícil de ser feita. Aqui era uma fatoração simples, então o resultado a gente chega rapidamente. Mas pode ter situações em que você pode não conseguir fatorar facilmente. Então, como a gente vai utilizar a substituição de variáveis? Vamos ver aqui ó, que o x está tendendo a 1. Isso está fazendo dar uma indeterminação, porque aqui está indo para zero. Ao invés de fazer o x tender a 1, vamos pegar uma substituição de variáveis e ver uma variável que está indo para zero. Então, vamos escolher a nossa variável h, que vai ser o x menos 1. Daí, quando o x tende a 1, o h vai tender a zero. E note que se o h é x mais 1, então o x vai ser h mais 1. Então agora vamos calcular o limite com a variável h. Não vamos mudar nada no limite, só estamos mudando o nome da variável que a gente está utilizando. Então agora o h está indo para zero, mas vamos utilizar exatamente a mesma função, mas substituindo x por h mais 1. Então vamos substituir aqui, vai ficar h mais 1 ao quadrado menos 1, dividido pelo x menos 1, que nada mais é do que o h. Agora vamos desenvolver um pouco essa conta, esse quadrado. O h está indo para zero, h mais 1 ao quadrado dá h quadrado mais 2h mais 1. Subtraímos 1, dividido por h. Esse mais 1 cancela com esse menos 1. Note que até esse ponto a gente ainda tem uma indeterminação 0 sobre 0, fazendo h igual a 0, ó, dá 0 numerador, 0 denominador. Mas o interessante é que agora dá para simplificar o h em cima e embaixo. Já que a gente está calculando um limite, o h não é igual a 0. Então não tem problema dividir pelo h. A gente está simplesmente dividindo por um número, que é diferente de 0. Então vamos simplificar, dividir em cima e embaixo por h, some esse h, o h quadrado fica somente como h, então em cima fica um h mais 2. Quando h tende a zero, agora a gente não tem mais uma indeterminação, porque a gente só tem um limite de h mais 2. Substituindo, vai ficar 0 mais 2, e isso aqui dá 2. O que é interessante utilizar a substituição de variáveis? A gente não precisou utilizar fatoração. Normalmente é mais fácil fazer essa conta aqui, por exemplo, do h mais 1 ao quadrado, do que conseguir fatorar um polinômio. Por outro lado, veja que deu mais trabalho do que esse aqui. Então, se você consegue fatorar, não precisa incluir uma outra variável, né? Então pode ser mais rápido. Mas se você não conseguir fatorar, tem uma outra saída. A substituição de variáveis pode ser interessante. Agora, a última técnica que a gente vai aprender aqui vai ser a da racionalização. Vamos supor que a gente quer calcular esse limite daqui. Vou mostrar para vocês como usar essa técnica. Racionalização, porque tem uma raiz aqui, ó, tem essa raiz menos 3. Vamos tentar sumir com essa raiz em cima. Sabe quando a gente tem tipo um número, 1 sobre raiz de 3, e a gente quer tirar essa raiz de baixo? A gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, daí embaixo vai sumir a raiz, vai ficar sobre 3. E o raiz de 3 fica em cima. Então tem a ver com isso. Aqui no caso tem essa raiz em cima, a gente vai procurar tirar a raiz aqui de cima.
Mas, na verdade, a primeira coisa que você tem que entender é o que está acontecendo quando o x tende a zero, né? Quando o x tende a zero, o x² tende a zero, raiz de 9 se aproxima do 3, daí menos 3 aqui está indo para zero, aqui embaixo está indo para zero. É uma indeterminação, e é por isso que a gente está indo atrás de uma outra técnica. E daí existir essa raiz aqui é o que nos indica que pode ser interessante utilizar a técnica da racionalização. Como que a gente pode tirar essa raiz aqui de cima? Vamos lembrar de uma fatoração, de um produto notável. Vamos lembrar que a menos b vezes a mais b é igual a a² menos b². A gente acabou de utilizar isso ainda nas técnicas anteriores. Então aqui é como se a raiz fosse o a, o b fosse o 3, então a gente tem aqui o a menos b. Eu vou multiplicar pelo a mais b, porque daí o a e o b aparecem ao quadrado do lado direito, então vai sumir com essa raiz. Então eu vou multiplicar em cima pelo a mais b, ou seja, por raiz de x² mais 9 mais 3, mas eu não posso mudar a função que eu estou calculando o limite. Então, se eu estou multiplicando por isso, eu tenho que dividir pela mesma coisa. Então, eu vou calcular agora o limite dessa função aqui. Não mudei em nada, porque eu só multipliquei por 1. Multipliquei o numerador pela mesma coisa que eu estou multiplicando o denominador. É tipo o que a gente faz aqui nessa situação para tirar o raiz de 3 de baixo. Multipliquei por 1, não mudei o número. Multipliquei em cima e embaixo pela mesma coisa. Então vamos lá, vamos atrás de calcular esse limite. O x está tendendo a zero. Vamos ver o que está acontecendo aqui em cima. Raiz de x² mais 9 menos 3 vezes raiz de x² mais 9 mais 3. Então o resultado disso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado de raiz de x² mais 9? Vai sumir a raiz, vai ficar x² mais 9. Menos. Agora o quadrado do 3, que vai ser 9. E daí a gente divide, vai ficar um pouquinho mais complicado o denominador. Vai ficar x² vezes raiz de x² mais 9 mais 3. O legal é que cancela o 9 com o 9, esse x² cancela com esse x², e daí a gente vai ter um limite mais simples. Vai ser o limite do 1 dividido por raiz de x² mais 9 mais 3. Por que que esse limite é mais simples? Porque agora funciona a substituição. A gente não tem mais uma indeterminação. Não fica mais 0 sobre 0. Aqui em cima ficou 1. E agora, quando a gente faz o x ir para 0, aqui vai para 0. Então, vai ficar raiz de 9. Raiz de 9, então, está indo para 3. 3 mais 3, isso aqui está ficando 6 no denominador. Então, esse limite vai dar 1/6. Novamente, veja que dessa função para essa função, o que a gente fez? A gente meio que não mudou nada, né? A gente multiplicou por 1 e depois fez essas manipulações algébricas. Mas tem uma pequena diferença dessa função para essa. Essa função aqui existe no x igual a zero, o que nos permite utilizar a substituição de variáveis. Essa função aqui não existe no x igual a zero. Mas tudo bem, né? Porque se essa função é igual a essa em todos os pontos menos no x igual a zero, eu posso calcular o limite do x tendendo a zero a partir dessa função, já que no limite não é quando x é igual a zero, mas sim quando x está próximo do zero. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu que tem algumas indeterminações, o que não permite a gente calcular limites utilizando somente as propriedades das aulas anteriores. Para essas indeterminações, a gente não tem uma resposta meio direta, a gente realmente tem que analisar caso a caso. Tem algumas técnicas que podem ajudar, mas também não vão resolver 100% das situações. As técnicas que a gente viu aqui foram polinômios no infinito, fatoração, substituição de variáveis e racionalização. Mais para frente vai ter uma técnica bastante forte para resolver a indeterminação, e de uma forma bem simples. Mas para isso a gente vai precisar estudar um pouquinho mais de derivada. Quando a gente chegar lá, a gente vai aprender essa técnica que chama regra de L'Hopital. Daí vocês vão ver que vai ficar bem mais simples resolver esses limites mais difíceis. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.